Glória a Jesus, amém? Como é bom sentir a presença de Jesus, né? Como é maravilhoso adorar o nome de Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja de Jesus com a paz do Senhor, amém? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Obrigado, minha irmã. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade. Quero agradecer também pastor William, pastora Nilma, por confiar naquilo que Deus tem feito através da minha vida, por mais uma oportunidade de estar aqui nesse altar. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Está aqui comigo hoje a mulher mais linda desse mundo. Está aqui comigo a minha esposa, Ana Júlia. Obrigado, meu amor, por você estar do meu lado todos os dias, sendo uma esposa de excelência, amém? Deus é bom, não é? Em todo o tempo Deus é maravilhoso. Eu creio que Deus tem uma palavra muito forte a falar aos nossos corações hoje. Eu sempre falo isso. Mas todos os dias que nós nos colocamos diante da presença do Senhor, que nós abrimos o nosso coração para que Ele fale, com o coração aberto, Deus muda a nossa vida através da palavra dEle. A palavra de Deus é poderosa. O poder de Deus se manifesta através da palavra dEle. Se nós abrirmos o nosso coração hoje, Deus tem uma palavra poderosa para nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso 1. Uma história muito conhecida. Todos nós já escutamos muito falar dessa história, já ouvimos muitas ministrações a respeito, já estudamos bastante a respeito, e Deus tem colocado algo muito forte no meu coração através da história de Abrão. E eu creio que Deus hoje vai nos ensinar diante da presença dEle como ser guiados pelo Espírito de Deus em todas as nossas decisões. Amém? O tema dessa ministração é o poder das nossas decisões. Nós vamos observar na palavra do Senhor decisões corretas que colocaram alguns homens e mulheres de Deus diante da promessa do Senhor, e algumas decisões erradas de algumas pessoas que acabaram influenciando algo que não era para elas terem vivido. Amém? Gênesis capítulo de número 12. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o amaldiçoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4, preste atenção nisso. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Amém? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Os irmãos podem se assentar. Enquanto você faz isso, glorifica o nome de Jesus. Amém? Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra, desde o início do ano, a respeito de obediência. E nós observamos aqui uma das maiores obediências que eu já vi na palavra do Senhor, que gerou uma das maiores consequências para a história da humanidade. E nos últimos dias Deus tem falado exatamente na mesma palavra ao meu coração a respeito de decisões, e de decisões que nós precisamos tomar diante da presença do Senhor. Porque todos nós que estamos aqui nessa noite, todos nós temos uma promessa de Deus a se cumprir. Cada um de nós que estamos aqui hoje diante da presença do Senhor, todos nós temos uma promessa que nós esperamos que se cumpra, que nós colocamos na mão do Senhor, que nós oramos, que nós clamamos. Promessas que talvez Deus já tenha usado profetas, homens e mulheres de Deus para falar com você a respeito daquilo que Ele vai fazer. Promessas que às vezes são sonhos de infância no nosso coração. Desde quando nós começamos a caminhar com o Senhor sempre fala aos nossos corações a respeito de promessas. Desde quando Jesus me salvou e me levou a começar a caminhar com Ele, foi muito nítido e muito claro a forma que Ele, todos os cultos praticamente, falava comigo, que Ele ia me levantar para ser um ministro da palavra. Isso era uma promessa do Senhor para a minha vida. É uma honra ser instrumento do Senhor. E quando Deus falou isso comigo, eu fiquei muito feliz. E não demorou muito, e a promessa do Senhor começou a se cumprir.
Ao longo da jornada, Deus foi me fazendo outras grandes promessas. Eu tinha acabado de perder minha mãe quando eu conheci Jesus. E ficou um vazio gigantesco no meu coração. Ficou um vazio, deserto no meu coração que nada preenchia. Graças a Deus pela presença do Senhor que sempre me confortou. E sempre preencheu o íntimo do meu ser como foi necessário. Mas um dia Deus olhou para mim, e Deus fez uma promessa através de um profeta, e eu nunca esqueci disso. Ainda novo, eu vou colocar uma pessoa do seu lado, eu vou formar a sua família cedo, porque você me pede isso, porque você sente falta disso. E Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Quando Deus solta uma palavra, quando sai uma palavra da boca do Senhor, nos prometendo algo a nosso respeito, certamente irá se cumprir. Porque a palavra de Deus não faz curva e não volta vazia. A palavra de Deus não tem retorno. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus faz uma promessa na tua vida, pode ter certeza no seu coração que Ele vai cumprir essa promessa, não importa quanto tempo demore para acontecer, essa promessa vai se cumprir. E hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, vocês veem uma aliança no meu dedo anelar esquerdo, e uma mulher maravilhosa que está aqui comigo. Mais uma vez, Deus cumpriu a promessa dele na minha vida. Eu poderia passar a noite inteira aqui falando de promessas que Deus fez na minha vida e começou a cumprir e que ainda vai cumprir, mas esse não é o objetivo. Uma coisa que eu quero que você entenda é que quando Deus promete, Ele cumpre. E Deus fez uma promessa poderosa para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e de ti eu farei uma grande nação. Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa grandiosa diante dos nossos olhos humanos. Mas observando a palavra de Deus, eu observo e percebo que precisou de uma decisão de Abrão até então, para que essa promessa viesse a se cumprir. Essa decisão até então era a obediência. Sai da tua terra e da tua parentela. Uma missão muito difícil, porque eu penso que Abraão ali tinha tudo o que ele precisava, o conforto da casa dele, da família dele, o mantimento, tinha tudo o que ele precisava. Mas os historiadores dizem que a família de Abraão era uma família muito idólatra a outros deuses. Então eu percebo que aquele lugar não era mais propício para Abraão estar. E que para a promessa de Deus se cumprir na vida de Abraão, Deus precisava tirar ele de um lugar que não era mais para ele estar, para que Deus colocasse ele em um lugar que Deus tinha para ele estar. O que Deus está falando conosco aqui nessa noite, é que Ele tem promessas para cumprir na minha e na sua vida, mas tem um princípio de obediência que nós precisamos entender, que nós precisamos ter urgentemente, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E a decisão de obedecer a Deus, vai nos colocar ou não diante da promessa. A nossa decisão de obedecer ou não, o direcionamento de Deus para as nossas vidas, vai determinar se nós vamos ou não vivenciar essas promessas. Porque não tem cumprimento de promessa para quem não decide de todo o coração obedecer ao Senhor. Não tem cumprimento da promessa para filho que não aprende o princípio de obedecer ao Pai. Não tem cumprimento da promessa para quem não decide seguir por completo o direcionamento do Espírito Santo. Porque nos dias de hoje, nós observamos uma igreja que quer fazer o que quer. Nós observamos as pessoas decidindo obedecer a Deus só até onde convém.
mas para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, e para que nós venhamos viver aquilo que Deus planejou ao nosso respeito e a respeito de toda a nossa história, nós precisamos entender que quem governa a nossa vida não somos nós, quem governa a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E se nós não deixarmos Ele governar a nossa vida, nós não vamos viver o caminho da promessa. Se nós, que somos humanos, queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus, com cada um de nós, sendo que Ele entregou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, Ele não ia querer o nosso bem? Jesus morreu na cruz por cada um de nós, e Ele veio aqui a esse mundo, para que nós pudéssemos ter a vida, e a vida com abundância, e cumprimento da promessa, de todas as promessas que Deus tem para nós. Então, Gustavo, por que essas promessas não se cumprem? Meu irmão, pensa comigo, se a palavra de Deus não volta vazia, se a palavra de Deus não faz curva, e Deus não se arrepende do que Ele promete, e certamente quando Deus promete algo Ele cumpre, se essa promessa até hoje não se cumpriu, o defeito com certeza não está em Deus. Se tem alguém que não está fazendo a sua parte, com certeza somos nós. E às vezes nós precisamos entender um princípio que Deus falou com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, sai de um lugar que não te convém mais estar, sai de um lugar que não é mais para você estar. Deus está falando com crentes aqui nessa noite, Deus está falando com seus filhos e filhas aqui nessa noite, que tem lugares que nós estamos, que não é mais para nós estarmos, tem posições que Deus espera diferente de nós, uma atitude diferente de sair de um lugar, de ambientes que não nos convém mais estar, para estar no lugar que Ele quer nos colocar. E eu digo isso até mesmo com coisas boas, como por exemplo um bom emprego. No ano de 2021 Deus abriu uma porta excelente para minha esposa, mas tudo nessa vida é baseado em ciclos, e tem ciclos que terminam, e isso não se explica. Deus sabe por que esses ciclos terminam. Então quando chegou nesse ano, tudo começou a ficar difícil, tudo começou a ficar diferente, o tratamento começou a ficar diferente, e de repente ela não se sentia mais bem de estar no lugar que ela estava. Na mesma hora o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu falei: meu bem, eu acho que chegou o tempo desse ciclo terminar. E na mesma hora nós pensamos: mas como? Tem conta para pagar, como que eu vou sair do emprego agora? Minha bichinha ficou desesperada, Jesus, agoniada, ansiosa, mas graças a Deus ela tem um Deus em que ela pode confiar. Deus usou a minha própria vida para ministrar essa palavra em outro lugar, e Deus falou com ela que tinha lugares que não era mais para ela estar, que Deus tinha porta nova para ela, que Deus tinha um novo tempo, uma nova história para ela, mas que ela precisava entender que tem lugares que não era mais para ela estar, e que a ordem de Deus para ela naquele momento era só sair. E de repente ela começou: meu Deus, mas para onde? Para onde? Para onde? O que eu vou fazer? Porque nós somos ansiosos, nós queremos o mapa completo. Quando nós queremos uma direção de Deus, nós queremos tudo detalhadinho. Nós queremos saber das coisas, ter o controle das coisas. E às vezes o que Deus quer nos ensinar é confiar na soberania e na grandeza dEle. Então o que Deus falou para ela foi uma palavra: sai. Deus não falou para onde, e nem o que ela deveria fazer naquele momento. Depois de muita oração, ela decidiu obedecer ao Senhor, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha doído para ela renunciar a algo que para ela estava bom. Ela entendeu que para o Senhor era o tempo de dizer chega, botar um ponto final naquela história e viver o novo de Deus para ela. Quando ela decidiu obedecer, não passou muito tempo, acho que nem um mês, né, meu bem?
uma semana, Deus abriu outra porta para ela. Melhor que a porta que ela estava antes. E glorificado seja o nome de Jesus por isso. Mas o que eu quero te fazer perceber e observar nessa história é a decisão de obedecer o direcionamento que Deus trouxe ao coração dela. E que nós precisamos ter isso como um princípio de vida com Deus. Precisamos decidir obedecer o direcionamento e a voz do Espírito Santo, para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Abraão então decidiu obedecer. Só que, como eu falei aqui no início, às vezes nós decidimos obedecer até onde nós queremos, não é? E aí Deus me fez perceber um detalhe na história de Abraão que eu não tinha percebido antes. O que é que Deus falou com Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Aí mais na frente a palavra de Deus vai dizer que Abraão levou consigo o seu sobrinho Ló. Gente, sobrinho não é parente? Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele sai e leva Ló consigo. Mais um pouquinho na frente, nós vamos observar que o fato de Abraão ter levado Ló com ele gerou problemas para Abraão. Estudando a história de Abraão, nós vamos observar que lá na frente, os dois começaram a prosperar tanto, porque quem anda com a pessoa certa, começa a prosperar também, de acordo com que aquela pessoa prospera. E Ló começou a prosperar também, e os dois começaram a prosperar tanto, que não se sabiam mais de quem eram as ovelhas, de quem eram os bens. E eles, os pastores das ovelhas deles começaram a brigar, eles começaram a se desentender. E Abraão chegou num ponto que Abraão teve que falar para Ló, Ló, não está dando certo. Siga o seu caminho que eu sigo o meu. Nós somos família e não é certo que nós venhamos ficar brigando. Então se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E depois que os dois se separaram, mais um pouquinho na frente, Ló ainda vai gerar outro BO para Abraão resolver. A história diz, a palavra de Deus nos diz, que há uma guerra entre reis, na cidade que Ló decide ir, e ali todos os bens de Ló foram saqueados. E aí Ló vai pedir ajuda para quem? Para Abraão. Abraão, pelo amor de Deus, me ajuda. Se Abraão não tivesse decidido levar Ló com ele, ele não teria esse problema na vida dele para resolver agora. Tem problemas que surgem na nossa vida que não era para estar surgindo. Tem problemas que surgem na nossa vida que não era para estar acontecendo, não era para estarmos enfrentando determinados problemas. Mas pela nossa falta de discernimento, tomamos algumas atitudes erradas, decisões erradas, que acabam gerando problemas, consequências na nossa vida, porque toda atitude nossa tem consequência. A graça do Senhor está sobre nós, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas em todas as manhãs, e esse é o motivo dos nossos pecados não nos consumirem, mas as nossas atitudes continuam tendo consequências, e nós precisamos nos atentar para isso, porque quando nós entendemos isso, nós não decidimos e tomamos atitudes de qualquer forma. Abraão foi lá, resolveu o problema de Ló. Desde quando Deus fala com Abraão aqui no início do capítulo 12, e Abraão leva Ló consigo, Deus só volta, a palavra de Deus vai me relatar, a próxima vez que a palavra de Deus me relata que Deus falou com Abraão, foi exatamente no momento em que eles se separaram, exatamente depois do momento em que Deus falou com Abraão, em que Abraão falou com Ló, para ele seguir o caminho, se ele seguisse para a esquerda, ele ia para a direita. Quando eles se dividiram, aí a palavra de Deus vai me relatar de novo, pela segunda vez, Deus falando com Abraão. Observa comigo, às vezes, nós não estamos atentos à voz do Senhor, porque estamos andando com as pessoas erradas, e com as pessoas que não deveriam mais estar na nossa vida.
pelo fato de estarmos andando com pessoas que não convém mais a nós andar, às vezes ficamos distraídos e não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Se não conseguimos ouvir a voz do Senhor, como vamos obedecer? Como vamos obedecer aquilo que não estamos nem conseguindo prestar atenção e perceber o que Ele está falando? Aí quando Deus volta a falar com Abraão, Deus volta a falar com ele sobre a promessa. Aí Deus vai falar assim: Abraão, levanta sua cabeça, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e olha para o oeste. Tudo isso que você está vendo, eu entregarei nas suas mãos. Essa é a terra que eu vou te entregar. Observe comigo isso. Abraão já estava no lugar que Deus ia entregar para ele e nem tinha percebido ainda. Porque estava andando com as pessoas erradas. Porque estava andando com quem não devia andar. Estava andando com quem distrai ele da presença de não ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas que Deus está falando aqui nessa noite, que não devia mais estar na tua vida. Algumas pessoas que estão na vida de certas pessoas aqui nessa noite, estão atrapalhando você a viver a promessa do Senhor. Para Deus cumprir a promessa dele nas nossas vidas, a nossa vida precisa estar completamente alinhada com o reino dos céus, com a vontade do coração de Deus e não com a nossa. E Deus está falando nessa noite que para a promessa de Deus se cumprir na vida de algumas pessoas aqui, certas pessoas precisam sair da sua vida. Aí Abraão foi perceber, porque pensa comigo, se ele tinha que olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ele estava no meio, ele estava no lugar. Aí ele percebeu o que Deus queria entregar para ele mais uma vez. E ao longo da história, nós observamos muitas decisões na palavra de Deus que geraram consequências gigantescas. Adão e Eva no jardim. Deus sempre ministra muito no meu coração através do jardim. E para pensar e observar comigo o que Deus me levou a observar algum tempo atrás na palavra de Deus. A decisão de Adão e Eva de comerem do fruto que não deveriam comer, geraram consequências que se perpetuam até os dias de hoje. Olha como é incrível o ser humano. Deus falou, pode comer de tudo, está tudo liberado, mas aquela árvore ali, daquela ali vocês não comem. Qual foi a árvore que o ser humano foi lá e comeu? Impressionante como nós não enxergamos a liberdade que nós temos quando estamos diante da presença de Deus. Algumas pessoas pensam que para sermos livres, a gente tem que estar no mundo, porque a palavra de Deus é chata, ela te proíbe de fazer um monte de coisa, te tira a liberdade. Pelo contrário, quando eu me entrego a Jesus verdadeiramente, por inteiro mesmo, por completo, e decido viver a palavra de Deus, aí é que eu descubro que eu sou livre de verdade. E que antes eu era prisioneiro do mundo e do pecado. Não perceberam a liberdade que tinham e foi lá fazer o que não devia fazer. Quando eles foram lá e fizeram o que não devia fazer, e nem assumiram a culpa, porque nós observamos na palavra de Deus, que ninguém chega e fala diante do Senhor, Senhor, vacilei mesmo, eu errei. Quando Deus chega e pergunta, por acaso vocês comeram da árvore da vida, que não poderiam comer? Aí imediatamente, Adão, a primeira reação que Adão tem, é praticamente culpar a Deus. Olha que absurdo, ele olha, Deus, foi a mulher que tu me destes, como se Deus não soubesse o que estava fazendo, foi a mulher que tu me destes. Aí Deus vira para a mulher e fala, e aí mulher, o que você tem para dizer? Foi a serpente. Muitas vezes quando nós erramos, os nossos erros, eles vão gerar consequências, mas nós não assumimos a culpa, de que essas consequências que estamos vivendo, é culpa nossa mesma, é decisões nossas mesmas erradas, que tomamos. Mas olha só as consequências da decisão desses dois, de desobedecer a vontade de Deus de não comer daquele fruto.
Deus disse para Adão que por conta do erro dele, a terra seria amaldiçoada. Então, explica, pelo menos para mim faz sentido, o porquê que ocorre tantos desastres naturais. Por que aconteceria tantos desastres naturais hoje, sem explicação, do nada? Porque a terra está amaldiçoada. Uma consequência que começou lá na história da humanidade, lá no início da história da humanidade. Outra consequência, Deus vira para Adão e fala: a partir de hoje, o sustento do homem será através do suor do seu trabalho. E não que seja ruim trabalhar, eu gosto de trabalhar, e gosto muito. Minha esposa é a minha maior prova viva disso. Mas, observa comigo. Deus criou um lugar para o homem estar. Se Adão e Eva não tivessem errado, todos nós estaremos lá até hoje. Amém? Amém. E Deus criou um lugar com tudo pronto, onde a provisão de Deus, mantimento, alimento para o homem, já estava tudo pronto, era só pegar e usufruir. Concordam comigo? E aí, por conta dessa decisão, Deus fala para Adão: a partir de agora o seu sustento vai ser através do suor do seu trabalho. Então hoje, se nós não suarmos, ralarmos muito, trabalharmos, a gente não tem o salário que nos traz a provisão de Deus para a nossa vida. Consequentemente, quem não tem um emprego, passa fome. Então hoje, uma das maiores consequências de decisões erradas se manifesta na fome que o mundo passa. Sabe quando a gente olha aquelas imagens das criancinhas africanas? Sabe quando nós ficamos sabendo de realidades aqui mesmo no Brasil, quando nós passamos em alguma rua aqui, que a gente vê alguém que está passando por necessidade, a gente olha e aquilo dói o nosso coração. Aquilo ali é consequência do erro de Adão lá atrás, da decisão dele de desobedecer a Deus. E nós pensamos que as nossas decisões não têm consequências. Já parou para pensar que o que nós vivemos hoje, a realidade que a gente vive hoje, é fruto das nossas decisões de 5, 10 anos atrás? Eu já parei para observar muito isso. Eu olho hoje para algumas coisas que Deus fez na minha vida, e eu: Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Se eu não tivesse decidido me entregar para o Senhor por completo, talvez Ele não teria feito isso na minha vida. Mas eu observo também o outro lado amargo da história. Senhor, já era para eu estar nesse patamar de vida, já era para eu estar vivendo essa promessa, aquela outra, aquilo. E aí Deus me faz refletir: será que as suas decisões 5 anos atrás te levaram para hoje você estar lá? Quantas promessas nós sonhamos alcançar, principalmente profissionalmente falando? Sonhar em passar num concurso, numa residência, ser bem sucedido, ter um bom salário. Mas se nós não decidirmos hoje estudar, ralar, fazer acontecer, não vai acontecer. Mas se hoje nós tomarmos a decisão de fazer por onde Deus manifestar essas promessas na nossa vida, daqui 2 anos, daqui 3 anos, pode acontecer aquilo que você tanto sonha. Mas se você não decidir fazer um esforço para isso, não vai acontecer. E aí às vezes você fala: meu Deus, mas se eu não tinha isso para a minha vida? Tinha, mas faltou a sua parte. O erro de Eva gerou também consequência. E Deus determinou que depois daquele erro dela, todas as mulheres sofreriam com dores no parto. E hoje tem mulher que às vezes não quer nem ter filho, por medo da dor que vai sentir no parto. Jonas, Deus deu uma ordem só para Jonas: vai lá, vai à cidade tal, prega a minha palavra, porque eu quero converter aquela palavra. E olha só a decisão de Jonas. A palavra de Deus diz que imediatamente ele se levantou, em prontidão. Aí você fala: oh, que maravilha, para fugir da presença de Deus, para viver algo completamente contrário ao que Deus tinha falado para ele viver. Aí o que foi a consequência? Ele foi lá, comprou uma passagem num barco, se mandou. Pensou: vou nada? Até parece. Porque às vezes a gente acha que tem
autonomia sobre a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a obra não é sua, não é minha, não é nossa, a obra é de Deus. Quando Ele te der uma ordem, simplesmente obedeça. Porque se você não obedecer, pode acontecer com você o que aconteceu com Jonas. Deus permitiu uma tempestade vir sobre aquele barco, para que ele voltasse à direção que Deus tinha para ele. Meus queridos, não vamos esperar a tempestade chegar na nossa vida, tempestade que nem era para a gente viver, para a gente entender o que a gente deveria estar vivendo, para a gente decidir obedecer à vontade do Senhor. Aquela tempestade ali não estava programada na vida de Jonas, se ele tivesse simplesmente decidido obedecer à direção de Deus, e decidido fazer o que Deus mandou ele fazer. E o pior, sabe o que eu observo com essa história? Que aquelas pessoas que estavam no barco com Jonas, não tinha nada a ver com a vida de Jonas, mas pela decisão errada de Jonas, a tempestade veio sobre todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, às vezes pelas nossas decisões, pessoas que estão ao nosso redor, que não tem nada a ver com a nossa vida, passam por tempestade por causa de decisões erradas nossas. Se eu hoje tomar uma decisão errada diante do Senhor, eu posso estar prejudicando aquilo que Deus tem para fazer na vida da minha esposa. Se a minha esposa tomar uma decisão errada hoje, de não obedecer ao Senhor, e Deus ter que mandar uma tempestade para corrigir o nosso caminho, eu vou enfrentar essa tempestade que não era para sofrer, porque nós somos um só. O que eu passo, ela passa, o que ela passa, eu passo. Às vezes eu estou bem, feliz, tranquilo, e às vezes ela está preocupada, ansiosa. O meu humor muda na hora, porque nós somos um só. E aí a gente vai conversar, orar, clamar. Da mesma forma é com ela. O dia das mães é um dia lindo. E os últimos 2 dias das mães ela não aproveitou direito, porque eu estava triste. Nós somos um só. O que eu passo, ela passa. O que ela passa, eu passo. Então, se eu decidir hoje obedecer à vontade do Senhor, e Deus decidir me abençoar, me prosperar por conta disso, ela vai viver essa prosperidade. Mas se eu decidir não obedecer à vontade do Senhor, e Deus ter que mandar uma tempestade para a minha vida, para me corrigir, para me ensinar a andar o caminho que eu devo andar, ela vai ter que passar por essa tempestade, e não era para ela passar. Para finalizar, eu quero dizer que algumas decisões que nós tomamos impactam diretamente não só nas promessas que Deus tem para a nossa vida, mas a nossa vida com Deus. Deus não tem frieza espiritual para a igreja. Ele é a fonte inesgotável. Já falei isso aqui uma vez. Ele é a fonte inesgotável. Se essa fonte ela não termina nunca, por que nós não estamos cheios? Porque nós não temos sede. Nós não tomamos a decisão de nos encher da presença dEle. Se eu hoje decidir me entregar a Jesus por completo, viver uma intimidade com o Senhor que eu nunca vivi, começar a obedecer a Deus naquilo que eu sei que eu tenho que obedecer e não estou obedecendo, consequentemente, a realidade, a atmosfera da minha vida com Deus muda por completo. Deus começa a me encher do Espírito Santo como eu não estava sendo cheio. Ele me leva a conhecer a Ele como eu não estava conhecendo antes. E se eu começar a mergulhar na palavra dEle como eu nunca mergulhei antes, Ele vai me permitir ter conhecimento, sabedoria na palavra dEle, me ensinar a andar na palavra dEle como eu nunca andei. E Deus vai me ensinar a ser íntegro como eu nunca fui em toda a minha vida. E não que antes eu não tenha sido. Porque a obra de Deus na nossa vida, ela é progressiva. A palavra de Deus diz que a boa obra, Ele realiza em nós até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, entendendo isso, eu preciso hoje decidir qual é a vida com Deus que eu quero viver. Qual é o nível de intimidade que eu quero chegar. Se Deus tem um propósito com a sua vida, um chamado com a sua vida, e você já tem consciência disso, qual é o nível desse chamado que eu vou estar vivendo daqui a 5 anos, por exemplo?
Quem determina todas as coisas acerca da nossa vida é Deus. Mas se eu não me entregar para Ele, não der liberdade para Ele fazer a obra dEle na minha vida, a obra não acontece. Então eu preciso decidir me lançar diante da presença dEle, viver corretamente diante da presença dEle, viver em santidade diante da presença dEle, porque a palavra de Deus diz: seja santo como eu sou santo. Se nós decidirmos isso, consequentemente, nunca mais seremos os mesmos. E isso não é uma frase clichê de pregador, isso é uma realidade. Observa comigo Caim e Abel. Eles viveram sobre o mesmo teto, cresceram na mesma cultura, recebendo a mesma educação dos mesmos pais. Mas quando Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta do outro, nunca tinha tido homicídio sobre a terra. Ele não tinha referência disso. Quando Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro, um deles decidiu se tornar homicida. Ninguém falou para ele fazer isso. Ele não tinha visto isso em lugar nenhum. Ele decidiu matar o irmão dele, por inveja, por raiva, por rancor. O filho pródigo, cresceram no mesmo ambiente que os seus irmãos, tiveram a mesma educação, a mesma cultura, e só um decidiu pedir a herança que tinha direito e fazer com a herança que tinha direito aquilo que não devia fazer. Ali ele decidiu viver a consequência que um pouquinho na frente nós vamos observar. Ele se encontrou cuidando de porcos num lamaçal que ele não deveria estar. E quando ele olhou para a situação dele, ele reconheceu: meu Deus, até os servos do meu pai têm pão para comer e eu estou aqui comendo bolota de porco, comendo a comida que os porcos se servem. Então ele decidiu tomar a decisão certa, para que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus, que Deus tem para nos levar, e uma vida no centro da presença de Deus, não na periferia da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, mergulhados na pessoa de Jesus, em quem Jesus é. Nós precisamos reconhecer que algumas atitudes nossas estão nos levando ao lamaçal do pecado, que nós não deveríamos estar. Então, entendendo isso, nós precisamos observar o que Deus me fez perceber nessa parábola do filho pródigo. Nós falamos muito que ele pecou, foi embora, se arrependeu, amém. Mas um dia o filho pródigo, ele teve que reconhecer aquilo que estava errado na vida dele. Ele teve que reconhecer que aquele lugar que ele estava não era para ele estar. E que se ele estivesse na presença do Pai, seria muito melhor do que o lugar que ele estava. Primeiro passo para se viver um arrependimento genuíno e verdadeiro, o reconhecimento. Mas só o reconhecimento sem uma atitude diferente, ela é só remorso. A palavra de Deus diz que o nosso coração se entristece quando nós reconhecemos que pecamos. Mas essa tristeza no coração, sem uma mudança de atitude, é só remorso, é só emoção. Você vai voltar a fazer o que sempre estava fazendo antes. Mas o que é o arrependimento? O verdadeiro arrependimento? Mudança de atitude, mudança de direção. Eu não faço mais o que eu estava fazendo. Eu não tenho mais as mesmas escolhas que eu estava tendo. Eu não tomo mais as mesmas decisões erradas, que eu sei que são erradas e estava tomando. Eu tomo uma decisão diferente, que eu nunca tomei na minha vida. E vou em direção certa, assim como o filho pródigo. E na nossa vida, acontece o que eu imagino que aconteceu com o filho pródigo. Eu fico pensando o turbilhão que estava a cabeça do filho pródigo enquanto ele caminhava para casa. Meu Deus, será que meu pai vai me aceitar de novo? Meu Deus, como é que meu pai vai estar lá para me receber? Deve estar bravo comigo, deve estar irado. Mas a palavra de Deus diz que o pai observava o caminho
Olha que lindo isso, meus irmãos. Olha que lindo isso. Ele não tinha perdido a esperança de que aquele filho que se perdeu ia voltar. Ele não tinha perdido a esperança de que aquele filho ia voltar. Ele olhava, observava o caminho. E a palavra de Deus nos relata que quando ele estava chegando, o pai correu para abraçar aquele filho que estava perdido. Mandou fazer uma baita festa para receber aquele que estava perdido e foi achado, aquele que estava morto, mas reviveu. E eu quero declarar sobre a nossa vida, sobre a sua vida nessa noite, que se você estava perdido hoje, o amor de Cristo, Ele decide te encontrar. Se você estava perdido hoje, o amor de Jesus está diante de você e não de costa para você, e o Pai não está irado, e o Pai não está com raiva de você, o Pai está feliz porque você voltou. O Pai está feliz porque você decidiu viver como você nunca viveu diante da presença de Deus. O Pai está feliz porque hoje você decidiu largar o seu pecado de estimação e viver uma plena santidade com Deus. Hoje o Pai está feliz pela decisão certa que você tomou hoje de começar a obedecer. E o amor do Senhor quer nos encontrar aqui nessa noite, porque Ele quer recalcular a rota da nossa vida e nos colocar no caminho que nós não deveríamos ter nos perdido de viver. Observa comigo um crescimento de um menino, quando ele está começando a dar os primeiros passos. Quando o menino está começando, o bebezinho, a criança está começando a dar os primeiros passos, você se admira por aqueles passos que ele está dando. Deus falou muito forte ao meu coração através de uma ministração que eu estava ouvindo esses dias sobre isso. E aí, quando aquela criança cai, o pai não fica com raiva porque o bebê que está aprendendo a caminhar caiu. Pelo contrário, o pai fica feliz pelos passos que ele deu e não pelo erro que ele caiu. Quando você está ensinando uma criança, o seu filho a andar, você vai ficar feliz pelos passinhos que ele vai dar. E quando ele cair, alegremente o pai vai pegar e vai levantar de novo e vai ensinar a caminhar de novo, porque o pai fica feliz pelos passos certos que nós damos e não para perder tempo com as quedas que nós temos. Eu não estou ministrando aqui que você pode pecar à vontade, que Deus vai te alegrar em te levantar de novo, não. A graça do Senhor está sobre nós todos os dias, para que quando nós venhamos, se a gente cair, a graça do Senhor está sobre nós para nos levantar sim. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus se alegra muito mais dos passos certos que nós damos do que as decisões erradas que nós tomamos. Então Deus não está com raiva de você pelas quedas que você teve, pelas decisões erradas que você tomou, mas o amor do Senhor está sobre você para, a partir de hoje, se você quiser de verdade, o Senhor pode te pegar, te levantar, te colocar de pé e te colocar para caminhar num caminho em que você nunca deveria ter saído, e no caminho que o Senhor tem para você. E diante dessa palavra ministrada, eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão verdadeiramente de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que Cristo é tudo o que você precisa, reconhecendo que você até hoje estava vivendo um caminho que não era para você viver, mas que a partir de hoje você quer tomar a decisão correta de viver onde Deus te formou para você estar. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus? Levanta sua mão bem alto onde você está. Talvez você seja hoje o filho pródigo, que já estava no caminho do Pai há muito tempo, que conhece o que é isso, mas se perdeu pelas distrações do pecado no meio do caminho. Mas hoje você quer tomar a decisão certa de não estragar com a vida que Deus te deu, de não fazer besteira, de não continuar fazendo besteira com a vida que Deus te confiou. A gente só tem uma vida, e ela passa assim, no estralar de dedo. Se eu não gastar essa vida em Jesus,
Meu Deus do céu, que besteira que eu estou fazendo, eu só tenho uma vida. Se eu não entregar ela para Jesus, estou fazendo a maior besteira que eu poderia fazer na minha vida. Tem alguém aqui hoje que quer voltar para o altar do Senhor, que quer voltar para Jesus? Levanta sua mão bem alta onde você está, vamos orar juntos. Amém. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus pela palavra dele ministrada aqui hoje. Que essa palavra fique em nossos corações e que a partir de hoje nós venhamos decidir, nós venhamos aprender a decidir certo, a viver aquilo que Deus tem a nos chamar para viver, aquilo que Deus nos chamou para viver e aquilo que Deus reservou para nós. Deus tem promessas para nós e uma vida mergulhada na presença de Jesus, mas hoje nós precisamos tomar a decisão de deixar Ele governar o nosso barco, deixar Ele ter o controle da nossa vida, para que nós venhamos decidir de acordo com a direção do Espírito Santo, e então nós viveremos uma vida extraordinária aqui na terra. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos receberam essa palavra em nome de Jesus, irmãos? Deus é fiel e poderoso, né? A palavra de Deus é como aquele alimento saboroso. A gente não quer